a morte de Isabel Veloso. Gente, que história complicada, né? Que história maluca que foi dessa menina. Desculpem se vocês vão ouvir barulho de ventilador, mas tá muito calor hoje, né? Nós estamos no verão. Mas eu vi agora a morte dela. Gente, lógico que o vídeo vai pra depois, né? Mas que história maluca, agora todo mundo tá endeusando ela praticamente, né? Você sabe, né? Depois que a pessoa morre, ela vira um santo e um anjo. Mas, cara, não tem o que pensar. Não dá pra gente pensar sobre a história dessa menina, né? Muita gente tinha certeza de que ela estava mentindo e mentindo muito sobre o câncer dela. Na verdade, muita gente acreditava que ela tinha um câncer mesmo, mas era um câncer meio que benigno, né? Por questão de ela se apresentar muito bem, estar muito bem. E veio a confirmação da morte dela e fica todo mundo meio que impactado agora, né? Porque ela foi muito linchada nas redes sociais. E eu confesso a vocês, e até ontem eu tinha quase que certeza que ela e a família estavam mentindo. Como eu passei por uma situação aonde eu descobri no meu meio, né, em que eu vivia, muitas mentiras, muitas coisas assim muito loucas, né? E aí veio a história dessa menina onde aparentava que ela não dava golpes, mas ela fazia marketing, fazia propaganda de empresas que davam golpes em clientes. Isso veio tudo contra ela diante de toda a situação, né, dela se apresentar com câncer em fase terminal e de repente ela parecer muito bem, engravidar, tal, e nananã, e conseguir muito dinheiro com o advento da internet. E todo mundo começou a desacreditar por conta dos golpes das empresas que ela fazia marketing, né, publicidade. E de repente veio o caso da morte dela e que se confirmou basicamente o que ela estava dizendo, né? E todo mundo fica um pouco caraca. E agora, né? Será que a gente se crucifica? Como que vai ficar os nossos pensamentos diante dessa crucificação da menina enquanto ela estava viva, né? Eu vou dar meus pitacos aqui, minhas opiniões. Eu, de verdade, assim, eu não acompanhava a Isabel Veloso. Eu não, gente, quando eu tinha Instagram, eu não acompanhava ninguém praticamente, sabe? Mas lógico que a situação dela, a história dela, repercutiu no país inteiro e todo mundo desacreditou dela depois que algumas coisas começaram a aparecer. E a gente vai vendo muitos golpes aqui no Brasil, né? Muitos golpes, e principalmente ligado ao vitimismo, né? A pessoa dizer que tem uma coisa e é tudo mentira. Eu vou contar uma história pra vocês, muito rapidinho, tá? Quando eu ia pra faculdade, eu estudava na Vila Mariana e morava na freguesia do Ó. E aí, todo santo dia, eu via um cara que ele entregava um papelzinho dizendo que ele era surdo e mudo, um cara completamente ignorante. Nossa Senhora! Surdo e mudo, e que ele precisava de ajuda, que ele estava passando necessidade, que ele não conseguia emprego e tal. Um papelzinho escrito, e muita gente ajudava ele. Pois bem, esse cara morava no Pirituba, e Pirituba é do lado da freguesia, bem do ladinho ali da Ponte do Piquiri, né? Eu morava quase que do lado da Ponte do Piquiri. Um dia eu estava indo no Parque Toronto, se vocês quiserem pesquisar City América. Eu estava indo lá no Parque Toronto, né? Fui de bike, porque eu amo andar de bike. Eu vejo esse cara conversando no telefone, trocando uma ideia no telefone, do jeito dele, grosseiro, tal, trocando uma ideia. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente... Então, assim, a gente vê muitos golpes, e principalmente ligados ao vitimismo, né, em diversas situações. Então, o caso da Isabel Veloso foi uma coisa, assim, muito... As pessoas acreditaram que caíram em mais um golpe. E tudo indicava que era, sim, principalmente pela maneira que essa menina agiu, né? E de repente veio a notícia do falecimento dela. E cara, como a gente agir? Porque constatando agora, ela estava falando a verdade sobre a morte dela, sobre o estado da doença dela. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Há um mês atrás, mais ou menos, quando surgiu essa história de que ela estava internada na UTI, pelo que eu vi, tá? Não estou confirmando nada, mas ela teve uma bactéria que entrou nela, mas que não tinha a ver com o câncer. É quase que
Vou dar um exemplo, tá? O HIV, ele fica instalado no corpo humano e ele fica ali, ad eterno, mas você não morre de HIV. Você morre de alguma doença que entrou e o HIV, ele enfraquece o sistema imunológico. E esta doença, ela acaba progredindo porque o sistema imunológico está fraco por conta do HIV. Então, pelo que eu vi, ela teve alguma complicação de uma outra doença que não era o câncer. E ela estava tratando essa outra doença, né? Eu acredito que tenha sido mais ou menos a questão do câncer, sabe? De ela está com o sistema imunológico fraco e a outra doença quem atacou todo o sistema dela, sabe? E acabou enfraquecendo ela, enfim. Só que, cara, que situação complicada. Eu tô vendo, assim, todos os jornais, toda a mídia, santificando a Isabel Veloso agora e dizendo que ela trouxe à tona a doença, e é verdade. É o linfoma de Hodgkins. Aonde a gente, nós, como seres humanos, e principalmente as pessoas que tanto ajudaram ela e depois crucificou, quanto as que crucificaram ela por ter visto diversas questões aí meio que de golpe que ela deu, e a gente se culpar diante de tudo isso, né? Que situação que ficamos? Vocês acham que de repente ela pode ser santificada? Ou de repente a gente pode dizer, sim, calma aí, nós temos que realmente prestar atenção, de repente, no que as pessoas dizem, né? E de repente dar uma carta de crédito, né, para ajudar, ou por conta tanto de como aconteceu a história da Isabel Veloso, quanto o que a gente vê muitas questões de golpes por aí, principalmente com o advento de todo mundo hoje em dia, é querer ser influenciador e querer ganhar dinheiro na internet, e com isso, até milhares de vezes inventar histórias, inventar estilos de vida, inventar até questões complicadas para poder ganhar público facilmente, a gente não ficar mais esperto, tanto com o que a gente ouve, quanto em relação a gente ajudar certas situações e com isso alavancar o progresso da pessoa de uma maneira um pouco fácil. Complicada essa situação, né?